Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer pelo Node.js as instruções SQL que a gente estudou na aula anterior. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai refatorar parte do nosso código para deixar ele um pouco mais organizado. Eu não vou procurar fazer todas as refatorações hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos começar fazendo o seguinte. O nosso arquivo conexão, ele tem aqui, basicamente, a gente importa uma SQL, que é para a gente ter acesso ao conector, a gente faz a conexão, passa os parâmetros e exporta a conexão sem conectar. Uma coisa que a gente já pode fazer é já chamar essa nossa conexão e já fazer o connect aqui nesse ponto. Então observem que eu já fiz aqui a chamada do connect, que é o método que faz a conexão, aqui na linha 11 do nosso arquivo conexão.js, ou seja, então eu adicionei basicamente aqui essa linha. Tá? Esse é o primeiro ponto de refatoração. Fiz isso, eu vou fechar. No nosso arquivo server.js, nós temos aqui, deixa eu fazer Ctrl S, nós temos aqui a chamada para conexão e a gente chama o connect aqui neste ponto, verifica se deu erro na conexão e depois é que a gente chama o nosso escutador de rotas. Eu sugiro que a gente faça o seguinte para deixar esse código enxuto como estava, né? A gente tira esse import da conexão, pega esse escutador de eventos como a gente tinha, que é o escutador das rotas, recorta ele, apaga todo esse código aqui de fazer conexão, não tem motivo para isso estar aqui, só se a gente quisesse controlar a partir deste ponto de entrada. Então deixa o código simples como estava. A gente só faz o import aqui do app, para que a gente possa ter acesso às rotas, que depois a gente vai ter que refatorar essas rotas, né? Então basicamente isso fica aqui deste modo mesmo, sem maiores problemas. Então server.js só vai chamar o escutador de rotas. Ele não vai ter como função chamar a conexão. A conexão vai ser chamada por quem? Ela vai ser chamada por quem for utilizar ela. Segunda refatoração, voltar ao nosso código server.js para a estrutura que ele estava anteriormente. Tudo bem? Feito isso, agora a gente vai mexer exclusivamente no nosso arquivo app.js. No arquivo app.js, nós temos aqui algumas coisas que a gente tem logo que apagar para a gente ir se desapegando. Por exemplo, esse mock de dados de seleção, é interessante que a gente apague ele. A gente só criou ele no momento anterior para que a gente pudesse fazer testes, para ver se estava tudo funcionando beleza. Só que agora a gente não precisa mais disso, então eu vou apagar essas linhas para deixar somente as partes de código que são importantes e relevantes para a gente. Daí, prestem bem atenção no seguinte. Esse nosso app.js é como se fosse o nosso arquivo index.js. É nele que está aqui. A gente chama o Express para a gente poder ter acesso às nossas rotas. Aqui a gente cria uma instância, né, do app Express para a gente poder usar as rotas. Aqui a gente passa o parâmetro JSON para indicar para o Express que ele tem que fazer a conversão dos dados que estão no formato JSON quando vierem no corpo da requisição. Beleza, criamos uma função específica, criamos outra função específica e aqui nós definimos as rotas. O que nós podemos fazer? A gente pode colocar tudo aqui, que essa é a proposta da aula de hoje, eu passar o máximo de informações possíveis para vocês de como é que a gente faz as requisições lá com a nossa base de dados, tudo centralizado aqui no arquivo app.js. E numa próxima aula a gente vai fazer a separação, porque o correto de fato é a gente separar rotas para um lado, o programa que vai fazer o controle das requisições para o outro e o programa especificamente, a parte do programa especificamente que vai fazer a conexão, fazer o insert, o update, o delete, o create, vai ter que ficar num outro arquivo. Então a gente vai fazer essas separações só que depois. Então o que nós podemos fazer? Primeira coisa da nossa refatoração foi apagar o mock de dados. Outra coisa é essa rota padrão ou raiz. Não tem necessidade da gente ter essa rota, esse barra raiz. Esse endereço para a gente não importa na API. O que interessa para a gente é acessar recursos válidos. Então aqui eu vou apagar essa rota aqui e deixar somente as rotas normais. Tanto que eu vou colocar aqui somente o nome rotas no comentário. Apagar aquele comentário, deixar esse outro aqui. O que nós precisamos fazer? Como a gente faz para usar, por exemplo, aqui a nossa primeira rota, que é um get, para poder listar todas as seleções. A gente já aprendeu numa aula anterior que para a gente listar todos os dados que estão numa base, a gente tem que utilizar um select. Então eu já abri aqui o meu MySQL Workbench, vou logar aqui na minha instância, vou digitar a senha, vou dar OK. Quando a gente estiver logado aqui no nosso BD Copa, se eu clicar no banco de dados seleções e clicar nesse último botão,
que é para executar uma query ou uma carry, ele vai fazer um select asterisco from banco de dados ponto tabela. Então ele vai executar esse comando. Então como é que a gente faz para pedir para que o nosso programa faça esse select e mostre para a gente a listagem de seleções? Então vamos lá. Eu vou comentar essa linha de resultados, vou comentar ela, e a gente vai fazer aqui de fato como é o código necessário para fazer uma query ou query, que é uma consulta ou uma instrução SQL aqui no nosso programa usando JavaScript. Eu vou criar uma const chamada SQL igual a, entre aspas, eu vou colocar o conteúdo, ou poderia ser entre crases ou entre aspas simples. Dentro dessa constante SQL eu vou colocar a instrução SQL que eu quero executar. Então no caso eu quero executar um select asterisco from seleções. Toda linha do SQL a gente tem que finalizar com um ponto e vírgula. Só que aqui no que a gente está fazendo no nosso trabalho, esse ponto e vírgula ele é opcional, tá? Porque a gente só vai executar uma instrução por vez. Porque o ponto e vírgula significa fim de uma instrução e depois do ponto e vírgula vem uma nova instrução. Se você quiser colocar o ponto e vírgula aqui, não tem problema, tá? Mas é dentro da área das aspas duplas, simples ou do texto. Então selecionar todos os campos da tabela seleções. Essa é a nossa instrução SQL. Como a gente faz para executar essa instrução? A gente precisa chamar nossa conexão, chamar o método carry ou query, que é para executar uma consulta, e nós precisamos passar basicamente três parâmetros. O primeiro parâmetro é qual instrução SQL a gente quer executar. A instrução chamada SQL, que a gente acabou de criar ali em cima. O segundo parâmetro, a gente pode colocar uma função, que pode ser uma arrow function, que vai ser executada após a execução aqui da consulta ou da instrução SQL. Aqui dentro, geralmente a gente pode passar 1, 2 ou 3 parâmetros. O primeiro parâmetro pode ser o erro, que pode ser em português ou em inglês, que é error. O segundo parâmetro, vou colocar em português, tá? O segundo parâmetro é o result, que a gente pode colocar em inglês, ou resultado, que é em português. E o último parâmetro é fields, que seriam campos, né, que você pode passar. Eu não vou pegar aqui o parâmetro de campos, eu só vou pegar aqui o erro e o resultado. Beleza, o que eu coloco dentro da minha arrow function? Primeiro eu vou verificar se aconteceu um erro. Então se eu tiver um erro, eu vou fazer um console.log deste erro. Se não, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma resposta, enviando lá o status 200. E o que eu vou enviar? Em formato JSON, eu quero que ele me mostre o resultado. Então observem aqui que aquela consulta nossa que era feita utilizando um send ou um JSON do nosso array de objetos, agora tem que ser feito da seguinte forma. A gente tem que chamar uma conexão ativa, usar o método query, passar a instrução SQL que a gente quer executar e passar aqui uma arrow function ou uma função de callback que vai ser executada após ser executada a instrução do nosso SQL. Como parâmetros, geralmente a gente pega o parâmetro de erro e o parâmetro de resultado. Se tiver erro, a gente pede para emitir o erro em tela. Se não tiver erro, a gente pede para emitir o resultado. Sendo que aqui o certo, ao invés só desse console erro, pessoal, seria importante a gente dar um response com status 404, que é não encontrado. E seria até interessante a gente colocar um status, e a gente poderia colocar assim JSON, a gente poderia colocar até um objeto aqui, por exemplo assim, erro, poderia colocar assim, dados não localizados. A gente poderia até colocar assim como resposta, porque 404 significa não localizado. Então a gente poderia colocar assim, além de dar um console para a gente, depois a gente pode tirar esse console, ou então a gente poderia escrever o erro aqui dentro. Que eu acredito que ao invés de dados não localizados, a gente poderia passar aqui como parâmetro exatamente aqui o erro. Aqui, ó, erro. Deixa eu tirar aqui o console. Acho que com response acredito que fica mais interessante assim. Feito isso, prestem bem atenção. Nós temos aqui, ó, salvei no Ctrl S. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, eu chamei aqui a conexão e se eu subir, observem que eu não tenho aqui um import de conexão. Então lá em cima eu vou fazer import conexão from, que eu vou importar a conexão from, entre aspas simples, ponto, barra,
infra, que é onde está o nosso arquivo, barra conexão.js. Então eu estou importando a conexão lá do nosso infra conexão.js. Feito isso, agora sim eu vou subir o meu servidor. npm run dev, vou teclar enter, vou só ampliar aqui para a gente poder visualizar. Observem, servidor rodando no endereço, tá tudo beleza aparentemente. Vou lá no meu Insomnia. Aqui no meu Insomnia, só para efeito de exemplo, eu vou aqui no listar seleções, vou clicar no botão Send. Observem que aqui à direita apareceu para mim, tudo bem certinho. Apareceram as seleções que estão lá, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 7, conforme estão lá na nossa base de dados. Olha, status 200, ok. Professor, tem certeza que foi lá da base de dados? Sim, vamos fazer um teste aqui bem simples. A gente pediu para executar um select asterisco from seleções, né? Vamos supor que eu coloque aqui a palavra seleção como nome de tabela. Ctrl S para salvar. Vou lá no meu Insomnia. Vou fazer um send dessa nossa requisição. Observem, está carregando. Observem aqui, ó, ele deu um erro para a gente. Então, 404 não localizado, e observem que ele deu o erro aqui com todos uma série de instruções. Aí ele diz assim que a tabela não existe para select asterisco from seleção. Então essa foi uma forma aqui da gente apresentar. A gente pode passar o erro ou a gente pode passar uma mensagem. Se você não quiser que esses erros sejam expostos, você pode só colocar uma mensagem de texto genérica, sem problema. Então vamos voltar lá para seleções, select asterisco from seleções. Voltando lá para o Insomnia, send, observem que ele vai conseguir fazer aqui a nossa requisição sem maiores problemas. Dando continuidade no nosso processo de refatoração e de organização para que a gente possa fazer as requisições, eu vou baixar aqui o nosso terminal para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor. Então, nós já fizemos aqui a refatoração da parte da instrução SQL para o nosso barra seleções, para o nosso endpoint barra seleções. Mas e se eu quiser seleções pegando o ID? Beleza, pessoal. A gente pode inclusive copiar esse código aqui todinho de cima, que a instrução vai ser muito parecida. Eu vou copiar. Copiei. Aqui na nossa parte do endpoint de seleções barra ID, abaixo dessa linha do resto, eu vou teclar Enter, colar. Essa primeira linha aqui eu vou comentar, que era aquela linha que a gente tinha anteriormente, né, que trazia para a gente as seleções por ID. Beleza, o que eu posso passar aqui? Aqui eu preciso da nossa constante SQL, que faz um select asterisco from, só que aqui ela tem que ter as seguintes instruções. Where ID igual a um ID que vai ser passado. Então eu vou colocar aqui o sinal de interrogação. Então essa instrução, observem, select asterisco from seleções where ID igual a interrogação. Eu preciso receber o ID. A gente sabe que o ID vem com esse rec.params.id. Então antes eu posso criar uma constante chamada ID que vai receber da nossa request, dos nossos params, o ID. Pronto. E o que eu faço? Eu tenho que passar este ID aqui para dentro. E como é que eu passo na nossa instrução SQL? Aqui dentro do nosso conexão.query, primeiro parâmetro é o SQL. O segundo parâmetro, que é opcional, são parâmetros extras, que pode ser uma variável ou pode ser um array com variáveis. Tá? Lembrando que eu tenho que separar isso aqui por vírgula, tá bom? Então, no caso, eu não vou precisar passar dados, eu só vou precisar passar um ID. E eu não preciso passar ele dentro de um array, porque é uma variável só. Então, eu coloco aqui id, vírgula, e aqui continua do mesmo esquema. Erro, resultados, a gente pode deixar do mesmo modo, que não tem problema não. Então, vejam que a instrução ela é bem parecida com a anterior. A diferença é que a gente acrescentou aqui o onde o ID é igual ao ID que é passado como parâmetro. E a gente está passando o parâmetro aqui dentro da nossa query da conexão. Feito isso, vamos fazer o teste. Lá no Insomnia, vou fazer aqui um send do nosso seleções. Então a gente tem a seleção 1, que é Holanda, 2, Senegal, 3, Equador, 4, Catar, 5, Brasil, 7, México. Então o que eu vou fazer? Aqui no lista seleção por ID, eu vou tentar listar a primeira seleção, que é a de número 1, que a gente sabe que é a Holanda. Se eu clicar aqui em Send,
Observem que aparece aqui como resultado a Holanda. Se eu mandar listar, por exemplo, a seleção de número 7, send, México. Se eu mandar listar a seleção 5, send, Brasil. Se eu mandar listar a seleção de número 6, que não tem, era a Suíça, a gente excluiu numa aula anterior. Observem que aparece aqui um array vazio para a gente. Beleza. Tem como a gente melhorar ainda mais isso? Tem. Aqui dentro, sempre a gente vai fazer a seleção por ID. Por ID a gente só tem um elemento. Então esse resultado sempre ele vai retornar para a gente um array. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou criar, pode ser uma constante chamada linha, que vai receber do resultado só a posição 0, que é a primeira posição do meu array. E ao invés de escrever o resultado, eu escrevo a linha aqui no nosso JSON. Então a única mudança que eu fiz foi essa aqui. Eu adicionei uma constante, poderia ser uma constante ou uma variável. Coloquei um nome chamado linha, poderia ser row, que é em inglês. Do nosso resultado eu estou pegando a primeira posição, porque sempre a gente vai ter só um resultado ou nenhum. Com isso, observem que lá no nosso Insomnia, se eu buscar, por exemplo, set, send, aparece aqui para a gente o objeto, que é o México, número 7. Se a gente colocar o 6, que não existe, send, observe, ó, nobody returned for response, ou seja, não tem corpo de resposta, né, na nossa resposta. Se eu colocar aqui o 5, que é o Brasil, vai aparecer sem problemas. Então a gente viu aqui, deixa eu voltar para o código, então a gente viu aqui como ir refatorando o nosso código para que a gente faça as nossas consultas SQL. Nós fizemos até agora só do select. Nós fizemos o select de todos, que é o mostrar todos. Nós fizemos agora o select por ID. Vamos para a próxima refatoração. E se eu quiser fazer um post, que é uma postagem de dados? O esquema é extremamente parecido. Eu vou comentar logo o conteúdo aqui na nossa página. Vou teclar Enter. Aqui dentro a gente vai precisar passar informações bem parecidas com a última que a gente trabalhou. Elas são bem parecidas mesmo. Então eu vou pegar aqui desse nosso seleções /id, eu vou pegar toda essa parte de código nova que a gente fez. Eu vou copiar, selecionei, Ctrl C para copiar. Lá dentro do nosso app.post eu vou colar. Aqui no caso, para postar dados, a gente não vai passar um ID, mas a gente vai precisar passar os dados que vão ser colocados. No caso especificamente do nosso programa, esses dados eles são uma seleção. Então a gente poderia passar como constante seleção. A seleção vem de onde? Vem do nosso request.params, não, vem do nosso body, que é do corpo da nossa requisição. Então, a constante seleção vai ser um objeto, que é o que vai ser passado no corpo da nossa requisição. A instrução SQL que a gente vai fazer não é a select, é a instrução insert, que é o insert into seleções. Inserir na tabela seleções, aí a gente passa aqui o restante da nossa instrução. Normalmente quando a gente faz a questão do insert, depois aqui do nome da tabela, entre parênteses a gente passa quais são as colunas e depois a gente passa assim, values, e a gente coloca os valores que a gente vai inserir. No caso aqui, no nosso código, basta você fazer o seguinte, insert into nome da tabela, set, interrogação. Aqui no caso, essa palavra aqui, set, significa configurar. Então a gente vai inserir na tabela seleções as seguintes configurações que vão ser passadas. Essa interrogação, ela vai representar o conjunto de dados que a gente vai passar no corpo da nossa requisição. Beleza. Aqui na linha conexão, query, SQL continua do mesmo jeito, só que aqui ao invés de ID, a gente passa seleção, tudo bem? Aqui continua erro, result, a gente pode continuar fazendo aqui o mesmo esquema. No caso do insert, a gente não precisa saber essa questão da linha, a gente pode passar só mesmo o resultado
como resposta. E o código tem que ser 201. 201 é o código de sucesso na criação, lembre-se. O status que a gente estava usando era o 201. Então a gente pode passar aqui o resultado sem maiores problemas. Então essa aqui é a parte principal da instrução de um insert. No caso, o código aqui que a gente pode colocar aqui pode ser o 400. Não foi possível executar aquela instrução. Então aqui a gente pode colocar o nosso status code como 400 sem problema. 404 não localizado. 400 significa bad request, quer dizer, uma requisição não foi atendida. Então, beleza. Essa aqui é a parte principal. Se vocês quiserem, pode dar uma pausa nessa parte do código. Mas a gente já vai fazer logo o nosso teste. Observem que a instrução SQL é muito semelhante às que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores. Eu só vou lá no Insomnia para que a gente possa fazer os nossos testes. Aqui no Insomnia, eu vou na opção da nossa requisição Post, para eu poder criar uma nova seleção. Observem que eu vou criar aqui uma seleção, por exemplo, a Polônia, que era do grupo C. Então observem que no nosso endpoint, nosso JSON, o corpo da requisição é o que importa. A gente vai passar como parâmetro seleção e grupo, que é justamente a estrutura de dados que a gente tem. ID, seleção e grupo. Feito isso aqui, se eu clicar no botão Send, aqui do lado direito, se aparecer 201 created, quer dizer que a gente teve sucesso. Aqui ele diz quantas linhas foram afetadas no nosso banco de dados. Uma. O ID que foi inserido, ele coloca até o número do ID aqui, que no caso é o número 8. Se eu for lá no nosso MySQL, observem que eu estou aqui no SQL, deixa eu fechar essas abas que estão aqui, ó, só seleções. Ó. Se eu estou aqui, abro uma query, ele abriu seleções, se eu vier nesse botão do raiozinho, ele executa um select. Observem que aqui no nosso banco de dados aparece aqui o número 8, Polônia, grupo C. Para efeito de exemplos, vamos supor que eu quisesse colocar Inglaterra, grupo B. Então, a gente vai lá no nosso Insomnia, seleção, Inglaterra, grupo B. Feito isso, Send. Observem que a gente conseguiu fazer aqui o insert do ID 9, uma linha afetada no nosso banco. Se eu vier por aqui e fizer um listar seleções, Send, vai aparecer a lista para a gente. Depois do México, se eu rolar, aparece aqui a Polônia e a Inglaterra. A gente está conseguindo fazer o post sem maiores problemas. Então, voltando lá para o nosso código, conseguimos fazer o post sem maiores dificuldades. E para fazer o delete e para fazer o update. As próximas requisições que nós vamos fazer de delete e update, elas são extremamente semelhantes às que nós fizemos utilizando o ID, como seleções.id, que a gente fez o select por ID. Então eu vou pegar essa mesma estrutura de código do seleções.id, que a gente passa parâmetros, para que a gente possa fazer as requisições de delete e update. Então aqui na parte da nossa rota de delete, eu vou selecionar as 3 linhas, Ctrl, ponto e vírgula para comentar, Enter, vou colar o código aqui embaixo. A gente vai precisar do parâmetro que é o ID, a gente vai precisar de uma instrução SQL, só que a gente não vai fazer agora uma instrução SQL de select, a gente vai fazer um delete. Apago o asterisco, então delete from, seleções, where ID. Isso aqui é a parte inicial de correção, então a gente muda só a instrução. Delete from, seleções, where ID, aí a gente passa o ID. Essa parte aqui de cima, a gente tem só que tirar essa constante de linha, que não tem necessidade da gente deixar ela aqui, tá? Até porque como resultado, o que importa pra gente é só o resultado que vai aparecer aqui embaixo mesmo. Então a gente pode colocar aqui resultado. Se a gente tiver erro, a gente pode exibir um 404, que é uma requisição ruim de não localizado, ou seja, não foi localizado. E como resposta a gente pode dar um 200 e exibir um JSON do resultado. Observem que a gente tem aqui a instrução que ela é bem semelhante à do select, só que ao invés de a gente estar fazendo um select, a gente está fazendo um delete da nossa tabela. Com base no ID, pessoal, por favor, não esqueçam do where. Fazer delete sem where é um erro muito grave. Feito isso, vou lá no nosso Insomnia, vou fazer aqui um send na nossa requisição de listar seleções, aparece tudinho aqui. Vamos supor que eu queira apagar a seleção de número 1, que é a Holanda. Então vou aqui na nossa rota do del, passo como parâmetro a seleção número 1, clico em Send, observem que aparece aqui para a gente 200, ok, e diz para a gente quantas linhas foram afetadas? Uma, tudo bem?
Vou lá no nosso get listar seleções, vou fazer um outro send, observem que agora não existe mais o ID 1. E se eu quiser apagar o ID 7, que é o México? Del, passo ID 7, send. Observem que ele vai apagar aqui, sem maiores problemas. Se eu for listar, send, ele mostra a lista para a gente e agora não tem mais o México. Vamos supor que eu passe um ID que não existe. Então vou lá no del, aqui beleza, ID 1, send. Observem que ele deu sucesso, mas nenhuma linha foi afetada. Beleza? Vou lá no nosso listar, não mudou nada, porque basicamente esse ID não existe. É interessante que a gente tenha uma função que faça a verificação se o ID existe, ou seja, faça um select por ID para saber se aquele ID existe, e se existir, ele faz o delete. Se não, ele dá logo uma resposta de erro indicando que aquele ID não existe, não é um ID válido, né? Mas isso é só um detalhe de refinamento que a gente pode fazer também depois, sem maiores problemas. Então eu vou pegar essa mesma estrutura que a gente fez aqui do delete, observem, do delete, a mesma estrutura, mesmíssima estrutura, se bem que eu acho interessante a gente passar aqui a estrutura do post. Eu acho que ela fica bem mais legal para a gente. Então eu vou pegar aqui a estrutura do post, pegar a estrutura do post. Se você pegasse a outra também não teria problema. Vamos lá para fazer a nossa atualização da nossa rota de put ou de patch, dependendo de como vocês fizeram. Nós estamos trabalhando com o put para poder fazer a atualização. Feito isso aqui, beleza, Ctrl ponto e vírgula para comentar, teclo Enter, Ctrl V para colar. Mesmo esquema, pessoal, eu vou precisar ter uma constante chamada seleção, que vai pegar da requisição o corpo, que é o que vai trazer para a gente como dados para atualizar, e daí aqui na instrução SQL a gente vai ter que passar aqui um códigozinho do update. Então para atualizar a gente faz da seguinte forma: update, que é atualizar, update seleções, e a gente passa aqui o set com a interrogação. Então a gente vai fazer um update seleções, setando os parâmetros aqui. Só que a gente não pode esquecer que, além de passar a interrogação, a gente tem que passar a nossa cláusula where id igual a interrogação. Então percebam aqui, pessoal, que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um update na tabela seleções, setando os valores ou dados onde o ID for igual ao ID que está sendo passado. Aqui, nesse segundo parâmetro, a gente tem que colocar entre colchetes, porque a gente vai passar 2 ou mais parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é o do set, que é a primeira interrogação. Ou seja, é o objeto que a gente vai usar para poder substituir a seleção que a gente está atualizando. Vírgula, ID. Esse ID é a segunda interrogação. Tudo bem? Então, a gente está fazendo um update na tabela seleções, setando os dados do nosso objeto seleção que a gente está recebendo aqui na constante e passando o ID que a gente está vindo de onde. O ID, observe que a gente não colocou aqui, né? Então, const id igual a rec.params.id. Então, a gente tem que ter uma constante id que vai ser da nossa request, params.id, vai vir o nosso id. Beleza, aqui embaixo, mesmo esquema, pode deixar aqui o código 400, aqui no caso, update é 200, tá? Então observe que o código fica bem legal. E esses aqui que a gente comentou, pessoal, se vocês quiserem, pode copiar e depois apagar. Eu sugiro até que vocês apaguem para poder deixar mais enxuto o nosso código. Eu só deixei aqui para mostrar para vocês como é que está a estrutura do nosso código. Beleza, vamos testar a nossa rota de put, que é a atualização. Primeiro a gente vai listar tudo. Vou fazer aqui um send. Observem que aqui a segunda seleção é o Senegal, grupo A. Vamos supor que eu queira atualizar, eu queira colocar, por exemplo, aqui no lugar do Senegal, eu queira colocar a Holanda, que é grupo A, no lugar do Senegal. Então, lá na nossa rota de put, nosso atualiza seleção, aqui em seleção eu vou passar Holanda, e aqui no grupo vou passar o grupo A, e lá em cima eu vou passar o ID 2. Então, para o ID 2, seleção Holanda, grupo A. Feito isso, vou clicar aqui em Send. Observem que ele vai mostrar aqui para a gente, ó, linhas afetadas, uma. E aí, a gente tem um resultado. Como é que eu faço para ver? Listar seleções, Send.
Lá o primeiro era Holanda, agora aqui, ó, número 2, o primeiro era Senegal, né? 2, Holanda, grupo A. Vamos supor que ela seja grupo G, não grupo A. Vou lá no atualiza, vou mudar aqui só o grupo G. Send. Vou lá no nosso listar, send. Observem que agora 2, Holanda, grupo G. Ou seja, a gente pode usar para atualizar 1, 2 ou todos os parâmetros. Inclusive a gente poderia atualizar até o ID. Vamos supor que eu queira que a Holanda seja o ID 1 e grupo A. Então eu posso vir aqui no atualiza. Não é obrigatório a gente passar o ID porque ele está como auto-incremento, mas se eu quiser eu posso passar. Porém eu posso correr o risco de infringir regras de integridade lá do nosso banco, mas isso é só um detalhe de segurança. Então, ID1, seleção Holanda, grupo A, send. Observem que ele conseguiu sucesso. Se eu fizer um listar seleções, send, sem problema ele consegue fazer aqui. Tá, mas e se eu fizer uma atualização de um ID que não existe? Então não existe o ID2. Não existe o ID2. Então eu vou aqui no atualiza seleção por ID. O ID2 não existe mais, ele existia. Não existe mais, porque a gente mudou para o 1. Então se eu disser que o ID2, deixa eu tirar esse ID aqui, apagar. Se que o ID2 é o Senegal, grupo A. Se eu clicar aqui e fizer um send, observem que ele deu sucesso. E conseguiu fazer uma atualização de um ID que não existe. Sim. Se eu for lá no nosso listar, send, observem, Holanda, e aí não apareceu para a gente. Tá? E lá no nosso banco de dados, observem que aqui estava aparecendo, né? Deixa eu fazer aqui um refresh. 1, Holanda A, 3, Equador, não tem 2, Senegal. Então, apesar de ter exibido sucesso na nossa requisição, para um ID que não existe, ele disse que fez o update, mas não conseguiu fazer porque ele está fazendo uma atualização, ele não está fazendo uma criação. Quando a gente trabalha com o verbo put, tá, existe uma pequena diferença entre utilizar o put e o patch. Né? Então tem uma pequena diferença. Mas aqui o put é para atualizar, não necessariamente para poder criar um novo dado para ser inserido lá na nossa base de dados. Tá, professor, mas então como é que a gente corrigiria esse problema? Porque isso é um problema. Como é que eu vou dizer que eu tive êxito no negócio que não teve êxito? A gente teria que usar uma função que fizesse uma busca para saber se aquele ID é válido. Sendo o ID válido, ele faria o update. Não sendo o ID válido, não faria o update. Daria uma mensagem dizendo que aquele ID não existe. Tá, mas esses detalhes são justamente a refatoração dessas duas funções auxiliares aqui. Lembre-se que a gente teve que criar funções auxiliares para buscar os dados por ID? Pois é, a gente pode também fazer funções auxiliares para poder fazer a busca de IDs na nossa base de dados. Se aquele ID existir, a gente pode fazer um trabalho a partir daqueles IDs, que é o caso específico do deletar por ID e do atualizar por ID, que a gente tem que inclusive criar essas regras de validação. Mas isso são detalhes para as próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!